Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, espero que você esteja aí preparado e com o coração disponível para nós louvarmos o Senhor juntos, para nós orarmos juntos, intercedermos uns pelos outros e para nós estudarmos a Palavra de Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco nesse momento de pastoreio. Pai querido, estamos juntos aqui mais uma vez. Caminha conosco, nessa agenda do Senhor conosco por toda a Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos permita, usando esses meios tecnológicos, de nos unirmos em um culto de louvor, de oração e de estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Que privilégio nosso podermos louvar, entoar os cânticos, os hinos ao nosso Senhor. Não é verdade? Bem, você sabe muito bem, nós estamos no livro de Números e hoje nós estamos em Números 14. Para mim, esses capítulos aqui, 13 e 14, eles são paradigmáticos, porque eu acho que eles têm muito a revelar sobre quem nós somos, sobre essa nossa estrutura difícil de lidar com más notícias, mas também o texto revela muito sobre quem Deus é. E ao final nos aponta para o único argumento que pode nos dar esperança, que é o argumento do Evangelho de Jesus. Tá bom? Bem, como nós vamos caminhar no capítulo 14, me permita te lembrar o que aconteceu em Números 13. O povo tinha passado aquele período no deserto, península do Sinai, recebem a lei, eles agora estão prestes a entrar na terra prometida, aquela que Deus prometeu que daria ao seu povo.
Moisés, então, faz algo. Ele escolhe um representante de cada tribo, 12 homens, para que eles adentrem como espiões na terra prometida, a terra de Canaã. E eu fico imaginando, né? É como um enredo de um filme, as pessoas ali, o que será que eles vão encontrar, como vai ser? Bem, em Números, no capítulo 13, eles voltam, os 12 espias, depois de avaliar a terra por 40 dias. O que você acha que aconteceu? Vou te contar, porque esse é o nosso capítulo anterior. 10 dos 12, eles reconhecem que a terra mana leite e mel, que é uma terra maravilhosa que Deus prometeu, mas os olhos e a atenção desses 10 se voltaram às dificuldades. Eles diziam: os habitantes da terra são fortíssimos, eles são enormes. Lá nós vimos os filhos de Anak, eles são gigantes. Nós, veja como é o coração humano, nós, aos olhos daqueles homens gigantes, éramos como gafanhotos. Nós estamos perdidos. O texto anterior diz que 2 homens, Josué e Calebe, eles se interpõem na frente dos 10 e eles dizem ao povo: eia, subamos, prossigamos, porque nós vamos prevalecer contra essa terra e o Senhor nos dará nas nossas mãos. Eles confiam em Deus, mesmo diante das adversidades. O que aconteceu? Nós vamos ler no capítulo 14. O que você acha? 10 pessoas que só olham para as dificuldades, só criticam. 2 pessoas que dizem para o povo olhar para Deus, confiar nas suas promessas e lembrar que é Deus quem disse que iria dar a terra prometida. Vocês acham que o povo se inclinou para qual das vozes? Vamos ler? Números capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um novo capitão e voltemos para o Egito. Turma, só parar aqui. Entenderam a resposta, né? 10 que olham para os problemas, que olham para as dificuldades, que se tornam murmuradores, críticos, reclamões. Eles influenciam muito mais do que a verdade. E o povo passa a murmurar. Vocês viram, né? É melhor a gente voltar para o Egito. Vamos nomear um outro capitão no lugar de Moisés. Nós vamos agora colocar as nossas famílias para serem mortas por esses gigantes dessa terra prometida. O povo ficou envenenado, gente, o coração adoecido. Deixa eu ler o que acontece. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram com seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, o filho de Num, e Calebe, o filho de Jefoné, dentre aqueles 12 que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Eles tentaram novamente resgatar o coração do povo, que foi incendiado pela murmuração e reclamação.
Versículo 9, então Josué e Caleb estão conversando com o povo, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Lamento ler para vocês o versículo 10. Apesar disso, apesar dessa fala, desse pastoreio de Josué e Caleb, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículo 11, aqui agora quem entra é o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e eu farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Perceberam o tom? Deus entra pesado. É como se ele dissesse: o que mais eu tenho que fazer por este povo? Eu os libertei com mão poderosa do Egito, os fiz passar a pé enxuto no Mar Vermelho. Eu os tenho sustentado no deserto. Eles estão longe de mim. Moisés, eu vou ferir e destruir esse povo. Eu vou fazer de você um outro e maior povo. Continua comigo, porque o enredo é tenso. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios, Senhor, não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram os moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo de Israel e que face a face o Senhor lhes apareces. O Senhor aparece, tua nuvem, olha o que Moisés lembra, tua nuvem está sobre eles. Vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes dessa terra que antes ouviram da tua fama vão dizer: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: olha aqui, Moisés lembra a Deus o que o próprio Deus já disse sobre o seu caráter. Versículo 18. O Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Perdoa, pois, Pai, eu te peço, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza de tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Uau! Que intercessão, né, queridos? Então é interessante, Moisés, ele intercede diante de Deus, lembrando a história, ele lembra a glória do próprio nome de Deus perante todos, e ele resgata o caráter e os atributos de Deus para clamar por misericórdia. O versículo 20 diz: tornou-lhe o Senhor, segundo a palavra, eu lhe perdoei. Me permitam parar aqui, conquanto só para você não ficar sem compreender, mas Deus diz a Moisés: eu perdoei. Não vou ferir e destruir esse povo. Mas esses que estão murmurando contra mim, eles não entrarão na terra prometida. Aqueles que contam de 20 anos para cima, eles perambularão pelo deserto por 40 anos. E só esses novos e a nova geração é que entrarão na terra prometida. O versículo 27.
Ele diz: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Porque eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Queridos, eu já fiz alguns comentários, mas me permitam aqui então extrair lições que me parecem que são muito contundentes e fortes para nós. A primeira delas eu já sinalizei. Nós temos um instinto que ele é terrível para o nosso coração e ele é terrível para o nosso relacionamento com Deus. Sabe qual é esse instinto? Sabe qual é essa inclinação? A murmuração, a reclamação. E é muito curioso, porque nós vemos com clareza, desde o início aqui do capítulo, o povo murmura contra Moisés, o povo murmura contra Arão, o povo murmura porque eles falam: o povo da terra de Canaã é muito grande, vão matar nossas mulheres e nossos filhos. Ah, nós devíamos ter ficado no Egito. Lembra que eles já fizeram isso no deserto? Pelo menos no Egito a gente tinha aquelas comidas meio esquisitas, mas tinha. É muito curioso, o povo de Israel nessa saga do deserto, meu Deus, um momento atrás do outro eles estão reclamando. Deixa eu, sem maiores meia-voltas aqui, olhar para você e te perguntar: você é reclamão? Você é murmurador? Tipo xarope completo. Tudo você vê o lado ruim. Você não consegue observar as coisas boas que Deus tem feito e até diante dos cenários que não são de todo fácil, você só tem olhos para o que não presta, para o que não está bom. Cuidado. É isso mesmo. Essa é uma lição do texto. Eles estão murmurando contra os líderes, Moisés e Arão. Eles estão murmurando porque vai ser muito difícil tomar a terra prometida. Eles estão murmurando porque o deserto é muito ruim. Mas sabe como é que Deus interpreta? Você viu como é que Deus interpreta a murmuração deles, do povo? No versículo 11 ele diz: até quando esse povo vai me provocar? E o versículo 27, que eu acabei de citar um pouco atrás, ele diz: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então deixa eu conversar com você. Você que enfrenta dificuldades no trabalho, mas você só faz murmurar e reclamar. Você que enfrenta dificuldades no seu lar, mas você só faz murmurar e reclamar. Você que enfrenta dificuldades, talvez, na própria igreja, mas você só faz murmurar e reclamar. Sabe o que Deus está dizendo? Até quando você vai murmurar contra Deus? Eu achei essa uma lição muito forte, queridos. Sabe? Eu não posso deixar de reconhecer. A vida é difícil. Há um sem número de más notícias que elas são difíceis para nós. E não é simples. Mas eu queria te encorajar a, em lugar de se tornar um reclamante murmurador, que você confie em Deus. Deus tem esse enredo escrito. A conquista da terra não ia ser pelo mérito de Israel. Parece que Deus faz questão de prometer para eles uma terra que eles jamais iriam conquistar. Sabe para quê? Para Deus mostrar para o povo que nunca foi virtude, poder, condições humanas deles. Sempre foi o Senhor. Você enfrenta lutas e dificuldades? Enfrenta. Deixa eu te fazer um encorajamento. Olha para o Senhor. Confia nele. Quando ele diz: até quando esse povo vai me provocar? Por que eles não creem em mim? Eu não sei qual é a luta que nesse exato momento tem te levado ao caminho de murmuração. Mas eu queria te encorajar. Não se torne um murmurador, não se torne um reclamador, não se torne alguém que é esse coração adoecido, que passa em angústias com a vida, em reclamação, porque isso é murmuração contra Deus. Entrega nas mãos de Deus. Josué e Caleb nos ensinam. Eles dizem: se o Senhor for do agrado e da vontade dele, ele nos entrega esse povo nas nossas mãos, vai ser como quem come pão.
eles confiam em Deus. Então, deixa eu usar os exemplos aqui que eu dei para lhe encorajar. Ao invés de você só adoecer o seu coração e reclamar daquele chefe complicado, horroroso, daquela coisa ruim, fala assim: Senhor, sê propício a mim no meu trabalho. Revela-te a mim na tua vontade, naquele lugar onde eu estou. Tu sabes como é complexo e difícil, mas eu sei que se eu estou naquele lugar, é por vontade do Senhor. Então glorifica o teu nome ali. Me usa, Pai. Veja os exemplos que eu dei no lar. Pai, o Senhor sabe como tem sido difícil o relacionamento nesse matrimônio. O Senhor sabe que o meu instinto é começar a reclamar e pontuar todos os defeitos do outro, porque o outro aqui é uma peste. Mas eu quero aqui, Pai, me entregar ao Senhor. Quem me lançou nesse matrimônio foi o Senhor. Conquanto pareça enorme, difícil, um gigante, eu sei que se o Senhor vier com teu poder e misericórdia, o Senhor restaura o que parece irrestaurável. O Senhor refaz o que parece que não há solução. Vocês percebem a mudança? Muda por completo. E tem mais um aspecto aqui sobre esse ponto da murmuração. É que a murmuração e a reclamação, elas são contagiosas. Meu Deus, que negócio caótico. Veja, o povo escuta aqueles 10, mas eles escutam Josué e Calebe. Eles, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 14, eles dizem: a terra é Deus quem prometeu. Se o Senhor intervier, Ele cuidará, Ele nos dará a terra. Vamos crer no Senhor. Mas quando tem mais gente reclamando, o que acontece? A influência, queridos. A influência que toma conta é a reclamação. Não sei se você já viu isso. Está num lugar, a pessoa está até bem, mas daqui a pouco o pessoal começa a reclamar. Está muito quente, está muito frio, está muito demorado, está muito alto, está muito baixo. Aí daqui a pessoa fala: pai, está mesmo. É impressionante como é que esse negócio, ele laça o coração. Então deixa eu te dizer, foge de quem é murmurador. Ou interrompe dizendo: certo, eu entendi isso daí, mas vamos olhar para as bênçãos. Vamos olhar para o que Deus faz. Vamos olhar para como Deus já foi fiel até aqui. Vamos encher o nosso coração de esperança. Então, atenção, não seja um murmurador, não seja influenciado por um murmurador, e seja você um agente de cura e de libertação dos reclamões e dos murmuradores de plantão. O que mais que nós temos aqui no texto? O texto tem esse jeito de Moisés interceder pelo povo. Queria aprender aqui com vocês. Você talvez pode se lembrar de gente que é murmurador, ou você pode lembrar de gente que está andando distante dos caminhos do Senhor. Como é que a gente intercede? Moisés ensina. Moisés fala assim: Senhor, tem misericórdia por causa do teu nome. Tem misericórdia por causa dos teus atributos. Tem misericórdia por causa da tua fama. Tem misericórdia porque o Senhor é longânimo. Eu acho tão interessante. Nós não intercedemos pelas pessoas pelo mérito delas, ou porque, ai, coitadinhas, ou porque, ai, sofreram muito, ou porque não. A forma que nós aprendemos aqui é interceder pelos nossos filhos, a interceder pelos nossos cônjuges, nosso trabalho, nossos relacionamentos familiares no sentido amplo. Nós devemos orar, clamando a Deus a sua intervenção, restauração, resgate pelo caráter de Deus, pela glória de Deus, pela misericórdia, paciência de Deus. É tão interessante.
Moisés usa como argumento não ele, Moisés, merecedor, não o povo merecedor, mas quem Deus é. E sabe o que acontece? Deus ouve a oração. Deus ouve a oração e Ele perdoa. Mas Ele perdoa com um texto muito difícil de entender. É muito difícil de entender, porque ele parece paradoxal. Eu vou ler para você. É o versículo 18. Só para te posicionar. Moisés vem argumentando com Deus sobre o caráter e os atributos de Deus. Então, no versículo 17, ele diz: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Ou seja, Moisés está relembrando a Deus a palavra de Deus. Vê que negócio legal. E ele diz: é o Senhor quem disse que o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, que perdoa a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Hã? Peraí. Quando você está diante de alguém que fez alguma coisa, ou está sendo acusado, ou você inocenta, ou ele é culpado. Ele não inocenta o culpado, então é culpado. Peraí, mas disse que ele por misericórdia perdoa. Peraí, ele perdoa, libera porque está inocente? Não, ele perdoa, mas prende que é culpado? Não, eu vou ler de novo. O Senhor é longânimo, grande em misericórdia. O Senhor perdoa a iniquidade e a transgressão. Louvado seja Deus. Então, liberou, é inocente. Ainda que não inocenta o culpado. Ué, mas o povo é culpado, então eles não são inocentados. Peraí, então Deus perdoou, mas eles não foram perdoados. Eu vou ler só mais uma vez. O Senhor é longânimo, Ele é grande em misericórdia, Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que Ele não inocenta o culpado. O culpado tem que pagar. Então é perdão ou tem que pagar? Como é isso? Parece estranho. Moisés está lembrando uma verdade que Deus tinha dito. E eu acho que hoje é o dia de você lembrar essa verdade. Deus não é aquele velhinho bonachão num canto de uma sala que todo mundo passa. Eu matei, eu adulterei, eu furtei. Eu olhei de modo errado, eu fui egoísta, eu menti, eu sou cheio de mim, eu sou orgulhoso. E ele fica... Não. Ele não inocenta o culpado. Sabem por quê? Porque o mesmo Deus que é misericordioso, que é longânimo, Ele é justo. Eu e você entendemos isso. Olha aqui para mim, por favor. Imagine que foi pego aquele serial killer que matou com requintes de atrocidades pessoas indefesas naquele parque. Então as provas são incontestes, a autoria é confessa e o inquérito demonstrou, a acusação comprovou, está tudo nos autos. Imagina que o juiz, no dia da sentença, escreva: eu acordei tão leve, feliz, olhando a brisa, as flores, ouvindo o canto dos pássaros. Então eu deixarei o serial killer ir. Pode ir, faça o que você quiser. Todos nós ficaremos profundamente aviltados, porque isso não é justiça. Não há justiça. A culpa precisa ser paga. Tudo bem, Roberto. Estou entendendo o seu ponto. Então, Roberto, como é que Deus condenou a culpa e ao mesmo tempo Ele perdoou?
Essa é uma boa pergunta. Sabe como é que Deus fez isso? Deus fez isso com um plano eterno. Deus fez isso com um plano que nós chamamos de Evangelho. Você sabe por que Jesus teve que vir séculos depois? Você sabe por que Jesus teve que vir em forma humana e ser reconhecido como figura humana para ser de alguma forma como que um nosso representante? Você sabe por quê? Porque Deus precisa condenar o culpado. E para que Deus pudesse perdoar esse povo, a minha vida ou a sua vida, Ele, por justiça, tinha que condenar a nossa culpa. Jesus entra como nosso substituto. E na hora que a condenação pela nossa culpa, pelos nossos pecados deveriam cair em nós, porque Deus não inocenta o culpado, Jesus, no plano eterno do Pai, entra na frente e diz: Pai, tira o nome do Roberto, pode colocar o meu. Tira o nome da Maria, do Joaquim, tira o nome da Antônia, tira o nome deles da sentença de condenação, coloca o meu. Eu recebo a ira, eu recebo o inferno por eles, eu recebo a condenação pelas mentiras deles, eu recebo a condenação pela malícia, pela prepotência, pelo egoísmo, pelo materialismo, pelo amor ao dinheiro, pela ira, pela inveja, pela gritaria, pela promiscuidade, pela corrupção, pela violência. Eu recebo a condenação. Querido, Jesus está sendo o único elo que permite entender o versículo 18 de Números 14. O Senhor é paciente, porque Ele poderia de imediato, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelas suas ações, Ele poderia te condenar eternamente, porque cada um dos seus pecados é uma ofensa contra um Deus eterno. Mas Deus é longânimo e Ele é misericordioso, porque Ele pega a justiça dEle, que deveria condenar você, e Ele canaliza a condenação e a justiça para condenar o Filho dEle. E quando Ele faz isso, Ele é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Ele é justo e Ele é amoroso e gracioso. A única forma de Deus poder nos perdoar dos nossos pecados é Ele mesmo assumindo o dano. E Ele fez isso na pessoa do seu Filho, Jesus. Esse é o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho. Por que Deus não destruiu aquele povo? Por que Deus não destrói aquele núcleo que se chama como seu povo? É porque eles são inocentes e merecem? Não. Peraí, mas se eles não são inocentes, Deus não inocenta o culpado? Isso. Deus pegou o escrito de dívida, que constava de uma espécie de nota promissória, que era contra mim, contra você, e Ele encravou lá na cruz. E Jesus pagou. E porque Jesus pagou, Ele pode nos perdoar. Louvado seja o Senhor. A história que nós temos aqui é a história de um mediador que se interpõe entre a ira de Deus e um povo que merece ser destruído. E esse mediador, ele relembra a Deus quem Deus é, seus atributos,
sua misericórdia e paciência, mas ao mesmo tempo ele relembra que Deus é justo. Séculos depois veio um outro mediador, que a semelhança de Moisés se colocou entre Deus e o povo, mas ele não apenas como Moisés proclamou os atributos de Deus e disse que Deus tem que lidar com essa tensão da graça e da condenação. Jesus disse, pode resolver a graça, a misericórdia e a condenação em mim. A cruz é a união da misericórdia, da graça com a justiça de Deus. Ele condena os meus pecados em Cristo, mas por graça e misericórdia ele pega a vida perfeita de Cristo e ele imputa a mim. E por isso que eu em Cristo posso ser chamado de filho e não preciso mais temer condenação, não preciso mais temer o abandono do Pai, porque se Cristo foi condenado no meu lugar pelos meus pecados, se Cristo foi abandonado pelo Pai na cruz pelos meus pecados, eu tenho a certeza de que Deus jamais me abandonará. Oh, queridos, que mensagem preciosa. Eu fico pensando naqueles que não vão a Jesus. Eu fico pensando naqueles que permanecem na murmuração. Eu fico pensando naqueles que permanecem nos seus próprios medos, na sua própria força. Não vai prestar. Sabe como é que o capítulo termina? Eu vou lhe dizer. Quando o povo ouviu da parte de Moisés que Deus não iria destruí-los, mas Deus tinha que fazer uma cirurgia, porque o coração deles estava muito longe de Deus. E eles então iriam perambular 40 anos no deserto. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, não, então agora não, agora nós vamos lá conquistar a terra. Você acredita nisso? Depois dessa presepada toda de murmuração, de críticas e tudo, quando vem a palavra de Deus para eles dizendo, vão receber uma disciplina, porque o pai que ama corrige o filho a quem ele ama. Eles disseram, não, então nós vamos lutar. E eles subiram um monte para ir lutar. Pois o texto termina dizendo que Deus não estava com eles. E eles foram derrotados nesse lugar chamado Horma. Por quê, gente? Deixa eu te ensinar isso aqui. Todas as vezes que nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, quando nós não nos humilhamos, ou para confiar em Deus de início, ou para aceitar o tratamento que Deus está dando, se nós não nos humilhamos e nós falamos, não, eu vou dar um jeito, vai frustrar. O que Deus está ensinando aqui é que se de um lado, murmuração, reclamação, você não entregar a sua vida, suas dificuldades, os gigantes que existem para Deus, isso adoece o seu coração, é um veneno que você toma. Mas quer saber uma outra coisa que ele diz que de igual forma é um veneno? É quando você, assodadamente, sem se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, quando você quer resolver com as próprias mãos as broncas, os dilemas e os gigantes, vai frustrar. O ensino de Números 14 é: entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Tenha olhos para perceber a bondade de Deus na sua vida. Esse povo tinha visto os milagres mais tremendos nos últimos 2 anos. Pois mesmo assim eles não conseguem confiar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você acha que se acontecesse um milagre, você então ia ter uma fé pungente? Não! Não é assim que funciona. Eles viram aqui inúmeros milagres, pois eles estão de novo sem confiar no Senhor. O que nós precisamos é de confiar em Deus por quem Ele é e pela sua palavra. Se Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós precisamos crer. Se Deus prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, nós precisamos crer. E parar de querer resolver coisas com as nossas próprias mãos ou de nos tornarmos murmuradores reclamões. Nós precisamos nos entregar e saber que a nossa eternidade está resolvida. Porque o Senhor Jesus já recebeu a culpa pelo nosso pecado. E nós já recebemos a natureza de Cristo. Nós já temos nova identidade em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. E em Cristo não há mais nenhuma
condenação. Viva com a eternidade resolvida. Tenha confiança de entregar as complicações e os gigantes nas mãos de Deus, porque Ele pode, por graça, dar as vitórias mais impressionantes. Não fique remoendo, murmurador e tentando resolver a vida com as próprias mãos. E você vai ter aprendido as lições preciosas de Números, o capítulo 14. Vamos orar? Pai querido, que história doída por um lado, mas extremamente confrontadora por outro. Não nos deixes, Pai, nesses caminhos maus de murmuração, de reclamação contra tudo e contra todos, porque ao final isso é contra o Senhor. Nos perdoa. Não nos deixes também, Pai, querer resolver com as próprias mãos a vida, as questões. Ajuda-nos a, como vimos aqui na boca de Josué e Caleb, ajuda-nos a ter os olhos postos em Ti, levar ao Senhor a nossa vida e as nossas lutas, e como bem disse Moisés, aguardar na Tua misericórdia, na Tua paciência, e saber que a justiça de condenação foi realizada em Jesus. Que o deslumbre da obra de Cristo nos motive a viver por fé todos os caminhos dessa vida, e que o Senhor seja glorificado na nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, e amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, e amar-me a Ti. Tu és tremendo. Queridos, agora eu queria me unir a vocês para nós orarmos aqui pelos nossos pedidos do chat. Não é isso? É sempre muito legal e eu gosto sempre de reforçar. Enquanto você está assistindo, especialmente quem está online, mas até mesmo aqueles que assistem depois no YouTube, você pode lá no computador procurar um lugar onde você pode ver o chat, que foram os irmãos
que escreveram durante o momento aqui da apresentação do momento de pastoreio. E eu sei que aqui no chat nós temos pedidos de oração. Nós temos, é muito legal, nós temos muita saudação uns aos outros, isso é uma bênção, mas nós temos pedidos de oração. E eu estou dizendo isso porque você pode orar por alguém que pediu ali oração por pessoas enfermas, alguém que pediu oração ali por pessoas muito amadas que ainda não conhecem o Senhor. Pedidos de oração pela Igreja do Senhor Jesus espalhada no mundo, pelo nosso país. E eu queria então me unir a você e as pessoas do chat para nós orarmos uns pelos outros. Pai querido, eu coloco aqui agora todos os nossos pedidos, clamando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Pai, sabemos que não é fácil para nós recebermos as más notícias, foi um tema que estudamos aqui. Queria orar por aqueles que estão com qualquer fragilidade física, uma doença emocional, espiritual, que tenha os olhos postos em Ti, que mesmo que no seu coração e na sua mente vejam gigantes intransponíveis, que o deslumbre com a Tua obra, com o Teu poder, tragam mais esperança do que murmuração e medo. Peço o restabelecimento, a cura, para a glória do Teu nome. Abençoa as famílias, Pai. Visita os lares com conversão, visita os lares com reconciliação. E também eu quero clamar pela Igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo mundo, os missionários. Quer seja no além-mar, quer seja no nosso sertão, que o Senhor encontre aqueles que o Senhor mesmo quer atrair para essa verdade maravilhosa do Evangelho que aqui conversamos. Perdoa os nossos pecados, Pai, e vai conosco todos os dias da nossa vida. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe.